Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa época de eleição, do período eleitoral, normalmente os candidatos e os partidos políticos, eles falam muito da questão da corrupção. A corrupção ela é uma bandeira política de muitos políticos e de muitos partidos, e principalmente da imprensa, da grande mídia. A corrupção diz respeito a pessoa ou os grupos usurpar aquilo que é de outros. Isso se trata de corrupção, obter vantagem indevida para si ou para seus grupos. A corrupção nos últimos anos no Brasil, ela foi um assunto e uma pauta frequente da grande mídia e principalmente dos partidos políticos da direita. Levantaram aí a bandeira da defesa do ente público em respeito à corrupção. A corrupção ela é uma bandeira política de muita gente, de muitos partidos e principalmente da elite do país. É muito interessante ouvir falar de corrupção num país que, quando foi, entre aspas, descoberto, os que aqui vieram tomaram as terras e tomaram, por assim dizer, o país que eram de outras pessoas. Os europeus, principalmente os portugueses, vieram aqui no Brasil, os espanhóis em outras partes da América do Sul, os espanhóis na América Central, ingleses e franceses na América do Norte. Então, a questão da corrupção, ela não é tratada dessa forma. Quando você toma aquilo que é do outro e pertence ao outro, no caso aí, as terras das Américas que pertencia aos aborígenes, aos povos aborígenes, chamados normalmente, né, historicamente de índios, indígenas. A corrupção ela não é abordada dessa forma. A corrupção ela não é abordada no Brasil quando diz respeito ao Brasil ter a grande maioria da sua população jogada na periferia das pequenas, das pequeninas, das pequenas, das médias, das grandes e das megas cidades do país. O Brasil jogou praticamente toda a sua população nas cidades. E as grandes áreas de terra do quinto maior país do mundo em extensão territorial, em sua grande maioria está na mão de latifundiários, que usurpam a terra que deveria pertencer à grande maioria do povo brasileiro. O Brasil é o país que discute a corrupção. O Brasil, o país que discute a corrupção, teve praticamente 500 anos de escravidão do povo negro. O Brasil que discute a corrupção, buscou os negros na África, fizeram prisioneiros e fizeram trabalhar aqui como se fossem animais de carga. Durante 400 anos praticamente, os negros foram escravizados. O Brasil é o país que nos últimos 30 anos doou as grandes estatais do Brasil para grupos econômicos. A Companhia Vale do Rio Doce, ela era dona da grande maioria, para não dizer da totalidade, dos recursos minerais de todo o subsolo do Brasil, do território nacional.
A Companhia Vale do Rio Doce ela foi doada. A Companhia de Volta Redonda foi doada para grandes grupos econômicos. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos, por exemplo, a CPFL, que foi arrancada do povo paulista e doada a grupos econômicos. Tivemos a Telesp, a Companhia Telefônica do estado de São Paulo, Telecomunicações do estado de São Paulo, Telesp, que foi doada para o grupo econômico empresarial Telefônica, dona da Vivo, da Espanha. No estado de São Paulo, a grande maioria das estradas, das rodovias, foram doadas para grupos econômicos. No Brasil, tivemos recentemente a apropriação do maior lençol de petróleo descoberto no mundo no século XXI, pré-sal, para grandes petroleiras americanas. No Brasil, tivemos recentemente a reforma trabalhista, cujos deputados e senadores roubaram direitos trabalhistas de um povo trabalhador que já vinha trabalhando desde as origens do Brasil, da ocupação do Brasil, já vinham trabalhando na margem da escravidão. O trabalhador brasileiro ele não recebe ele não recebe um salário digno pelo trabalho que faz. 99,9% dos trabalhadores, principalmente de quem trabalha, dos trabalhadores brasileiros, são escravos. Recebem um salário miserável, a grande maioria, que mal dá para o sustento de si e da sua família. Aí a Câmara e o Senado roubaram os direitos trabalhistas. A Câmara e o Senado do Brasil honesto, roubou o mandato da presidente Dilma Rousseff. A Câmara e o Senado Federal do Brasil roubou a Previdência Social dos trabalhadores, roubou o direito de se aposentar. Praticamente hoje é impossível um trabalhador aposentar. E quando aposenta com uma ninharia que mal dá para o sustento digno de sua vida. Então nós somos o país que discute a questão da corrupção. O Brasil que discute a corrupção acabou com as poucas estradas de ferro que tinha no Brasil, as poucas ferrovias que tinha no Brasil. Elas simplesmente acabaram porque as grandes empreiteiras de construção de rodovias e as grandes fabricantes de carros e caminhões certamente subornaram governantes, legisladores e a justiça para que o Brasil, quinto maior país em extensão territorial do planeta Terra, carregasse e transportasse grande parte das suas mercadorias sobre pneus em rodovias. Praticamente ficaram pouquíssimas ferrovias num país desse tamanho, cujo território tem o tamanho que o Brasil tem, território do Brasil tem. O Brasil é corrupto, né? O Brasil que discute a corrupção jogou a grande maioria da população na periferia das pequeninas, das pequenas, das médias, das grandes e das megas cidades, como eu falei há pouco. As pessoas moram na cidade, no Brasil a grande maioria da população mora na cidade. E o povo mais pobre e trabalhador, aquele que pega no pesado mesmo, para trabalhar de graça, para a elite, mora na periferia. Lá na periferia do Brasil, ou seja, aqui na periferia do Brasil, onde nós estamos, nós que somos povo, né? Povo da base da pirâmide social do país, nós aqui somos verdadeiros prisioneiros. Nós temos poucas possibilidades de futuro enquanto cidadãos brasileiros. O Estado brasileiro simplesmente abandona a população nas periferias e das periferias.
Na maioria das vezes, quando o Estado brasileiro vai na periferia, ele vai em forma de viatura da polícia, com fuzis na mão, com metralhadoras, para atirar, para prender e arrebentar. Aparatos policiais e militares chegam na periferia dando tiro para todo lado, com aquela história, né, já muito conhecida de combate ao crime. Aparatos policiais e militares se dirigem até as periferias do Brasil, de todas as cidades do Brasil, e lá mete fogo, mete bala na população. A população do Brasil corrupto, né, o Brasil corrupto que dá muita importância ao combate da corrupção, na periferia as pessoas são abandonadas à própria sorte. Se uma família decidir sair da periferia do Brasil e ocupar uma terra, ocupar qualquer pedaço de terra que teria direito por ser cidadão brasileiro, se ele fizer isso, ele acaba morrendo a bala. Porque as grandes áreas de terra do país foram apropriadas por grandes fazendeiros, grandes latifundiários, grandes grupos agrícolas que criam bois, que plantam cana, que plantam trigo, que plantam soja e que plantam outros tipos de mantimentos e produtos agrícolas, grande parte para a exportação e não para alimentar o povo brasileiro. Então, minha gente, nesse vídeo aqui um pouco atabalhoado aqui que eu estou fazendo, né? Estou fazendo assim para tratar desse assunto da corrupção. A corrupção no Brasil não é roubar o direito trabalhista dos trabalhadores. A corrupção no Brasil não é roubar o direito à aposentadoria. A corrupção no Brasil não é pagar um salário mínimo miserável para a maioria dos aposentados e trabalhadores que recebem o salário mínimo. A corrupção no Brasil não é você roubar o orçamento do país primeiro, em forma de teto de gasto, limitando o investimento no bem-estar da população. E depois, a corrupção do Brasil não é o orçamento secreto do atual governo, onde bilhões e bilhões de reais que deveria estar servindo à cidadania do povo brasileiro está sendo roubado por grupos de deputados e senadores que apoiam esse governo que está aí. Então isso não é corrupção. A corrupção no Brasil não é as leis e as autoridades do país proibir que igrejas fajutas, igrejas falsas, roube até a casa dos trabalhadores, dos fiéis. Roube até a casa com a promessa de riqueza, com a promessa do céu, roubam até a casa. Roubam o salário, pouco salário miserável do povo, e roubam até a casa das pessoas. Tem aí na internet, se alguém procurar aí, vai ver, que tem líder religioso que pede até herança, né? Pede até aquilo que você tem, né? Você vai morrer, então deixa a sua casa para a igreja. Não é mesmo? Tem líder religioso aí que pede o dinheiro do seu aluguel, não paga o aluguel esse mês, não. Dá o dinheiro para Deus, né? Para a igreja. Né? Deus não tem nada a ver com esses ladrões. Então é esse resumindo aqui nesse vídeo, como eu já disse, não tanto atabalhoado, a corrupção no Brasil nunca é isso aí, né? Nunca é você roubar a terra dos índios, nunca é você escravizar milhões de trabalhadores negros arrancados de suas terras na África e trazido aqui para trabalhar no Brasil como animais de carga. A corrupção do Brasil não é você se apropriar das grandes áreas de terra que deveria produzir principalmente arroz e feijão para alimentar as famílias. A corrupção não é jogar a população inteira do país nas beiradas das grandes cidades, das pequeninas, das pequenas, das médias e das grandes cidades do país, e lá abandoná-las à própria sorte, e só vão para lá quando é caso de polícia, né, para atirar. Vai lá prender os que eles chamam de bandido e vai atirando para todo lado, prende e arrebenta, né? A corrupção no Brasil não é o orçamento secreto, que a imprensa não interessa em colocar a população, o que significa isso. A corrupção no Brasil não é você roubar o direito dos trabalhadores.
A corrupção no Brasil não é você roubar todo o dinheiro da Previdência, de milhões e milhões de reais da Previdência, e colocar na mão de outros e deixar os aposentados quase à beira da fome e da miséria e da doença abandonados. Isso não é corrupção. Isso não é corrupção. A corrupção no Brasil não é o grande tráfico de droga feito pelas grandes elites do país. Isso não é corrupção. Então a bandeira da corrupção, ela é uma bandeira no Brasil, é muito vistosa, né? A população adora ouvir falar de combate à corrupção, né? O capitalismo é corrupção. Não existe corrupção sem capitalismo. E não existe capitalismo sem corrupção, porque o próprio capitalismo é corrupção. O próprio capitalismo é corrupção. Se alguém se diz, né, amante favorável ao capitalismo, então essa pessoa é amante e favorável à corrupção, porque o capitalismo, ele rouba já a partir da gota de sangue de cada ser humano do planeta Terra. Então, minha gente, essa história de discutir corrupção em época de eleição, ela é uma bandeira fajuta. Preste bem atenção nos políticos, nos partidos políticos. Preste bem atenção na imprensa, na grande imprensa, seja ela da internet, seja rádio, seja televisão. Preste bem atenção em quem é que levanta a bandeira do combate à corrupção. Quem combate a corrupção no Brasil? A Polícia Federal? O Ministério Público? O Supremo Tribunal Federal? Quem combate a corrupção no Brasil? O dono dos bancos? Quando você pega o seu extrato bancário lá, o que você vê lá? Você vê alguém roubando seu dinheirinho sagrado? Hã? Quando você trabalha para alguém sem carteira assinada, você está sendo roubado? Alguém muito cristão para quem você trabalha e não assina a sua carteira, esse sujeito ele é contra a corrupção? Corrupção é você vender o bem público? É ou não? Corrupção é você pegar o serviço de água da sua cidade e privatizar ele? Doar ele em parcerias público-privada, né? De público não tem nada, mas de privada tem muito, né? Corrupção é isso ou não? Corrupção é você usar a lei para roubar dinheiro da população pobre através de taxa de coleta de lixo? Corrupção é você usar a lei para servir como desculpa para você roubar a população através de taxa de iluminação? Corrupção é você pegar o serviço de transporte público da sua cidade e entregar na mão de empresas para que ela arranque o dinheiro de quem trabalha? O que é corrupção para você? Corrupção é você pegar o sistema de educação da cidade, do seu município e colocar na mão de uma empresa? Corrupção é você pegar as estradas do seu país, do seu estado, entregar na mão de grupos econômicos para que a população seja roubada nos pedágios, através dos pedágios? Corrupção é um assunto muito extenso e ela envolve toda a nossa vida. E o capitalismo ele é corrupto. Sem corrupção, como eu disse, não há capitalismo, e sem capitalismo não há corrupção. O capitalismo é corrupto na sua forma e destinação. Sem corrupção não há capitalismo. E sem capitalismo não há corrupção. Então, minha gente, precisamos cada vez mais discutir essa questão da corrupção. O que é, de fato, corrupção? O Brasil é um país corrupto? A Constituição do Brasil é corrupta? O Congresso brasileiro é corrupto? O Supremo Tribunal Federal do Brasil é corrupto? O Ministério Público do Brasil é corrupto? A Polícia Federal do Brasil é corrupto? O Brasil é um país corrupto que pega a sua população e joga na beirada das cidades, como eu disse agora há pouco, várias vezes? O que é corrupção para você? O que é corrupção para você? Muito obrigado.